É uma doença muito comum que vocês vão pegar praticamente todo dia em atendimento na pediatria, e quando vocês forem atender crianças em ambiente do UBS, também vão ver com frequência a dermatite atópica. Então vamos começar com o nosso caso aqui. João, 4 anos, trazido pela mãe ao ambulatório da UBS com história de manchas brancas no rosto há 2 meses. A genitora relata que o paciente apresenta xerodermia associada às lesões, prurido e aspecto de pele arrupiada. Doutor, isso é verme? Vamos escrever a lesão alimentar primeiro? Antes de aventar hipótese, antes de dizer sim ou não, a gente precisa escrever a lesão alimentar para a gente colocar ela nos espectros das nossas hipóteses, né? Vamos lá. O que vocês estão vendo? Uma despigmentação da pele. É isso? Vamos lá, escrever a lesão bonitinha. A crômica é sem cor. Isso daí é a crômica ou é crômica? Oi? Agora ela lascou. É sem cor ou tem pouca cor? Então vamos escrever. Vocês já sabem escrever lesão alimentar. Lesão o quê? Bem delimitada. Que tipo de lesão? Mancha. Boa. Uma mancha bem delimitada. De aproximadamente quantos centímetros olhando? Essa maior? 3 a 4 centímetros no maior diâmetro, né? Uma criança. Região alar, anterior ou lateral? Anterolateral. Boa, tá no meio do caminho. Característica da lesão, da mancha. Ela não é uniforme, a cor dela não é uniforme. E daí como é que a gente fala isso? Bonito. Você não vai escrever isso no prontuário, que a cor não é uniforme. Você vai escrever que a cor é heterogênea. Que cor? Vermelha, preta, amarela. Oi? Branca, eu vou botar no prontuário. Lesão mancha branca. Lesão hipocrômica. Então, até o momento, a gente tem uma mancha bem delimitada. Qual que é o formato? É linear? Mancha ovalada. Ela tá mais um ovo do que uma bola, né? Bem delimitada, de coloração heterogênea, hipocrômica. Vocês acham que está descamando? Sim ou não? Tá misto, né? A gente teria que passar a mão, né? Para ver se tem descamação. Procurasse bem fininha. E ao redor da pele, o que a gente está encontrando? Oi? Arrupiada é o que a mãe está falando. E como que a gente descreve isso no prontuário? Pele xerótica. Algo mais? Fala das vezes, E aí? Vamos escrever. O quê? Tem filhote da mancha? Gente, se isso aqui cair na prova, acho que eu vou dar de nota para essas descrições. Um ponto? Não, descrição de lesão alimentar é a base da
com 5 pontos. Então, por isso que tem que saber. Eu dei na primeira aula. Vocês têm que falar bonito. Descrição de lesão elementar tem que ser precisa. Eu preciso ver a descrição de vocês no prontuário e imaginar exatamente como a mancha é. Tá? Porque se eu não der esses detalhes, eu não vou saber. Não tenho como pegar um prontuário e lembrar dessa mancha. Mesmo porque o paciente da dermatologia, muitas vezes o segmento e o acompanhamento é com base na análise da lesão. A gente olha de novo no retorno. Então, se o paciente volta e ele teve alguma dinâmica dessa lesão, eu não vou saber porque não foi bem descrita. Pessoal, silêncio, tá? O restante da pele, podem descrever. Pode. Descreva elas mais bonitinho. Ovaladas, Você acha que é bem delimitado? Isso aqui vocês acham que é bem delimitado? Tem diferença disso aqui para isso aqui? Muita, né? Eu vejo muita. Eu vejo bem delimitado não. É o que vocês veem e é uma coisa preto no branco. Tô vendo bem delimitado? Ok, bem delimitado. Tô vendo mal delimitado? A borda está esmaecendo, não sei direito onde começa, onde termina a lesão, ó. Parece que ela vai esmaecendo aqui mais para a lateral. Então, não considero bem delimitado. Tá, então a gente tem aqui nessa região lateral, em região mandibular, né? Eu tenho também outras duas máculas adjacentes, mácula sinônimo de mancha, e tenho também na região perioral mais uma mácula hipocrômica. E a gente descreve também o tamanho das lesões. E elas têm. Aqui eu já acho que a cor é o que seja um motivo, tá bom? E a gente descreve mais ou menos o tamanho. Então aqui, em torno de 1 centímetro em seu maior diâmetro. E aqui em torno de 2 a 3 centímetros em seu maior diâmetro. Aqui em torno de 0,2, 0,3 milímetros, 0,3 centímetros em seu maior diâmetro, tá? Menorzinho. E a gente precisa ter uma noção mais ou menos do tamanho da lesão para poder descrever. Verminoses causam esse tipo de acometimento cutâneo? Sim ou não? Sim. Sim? Sim? Quem mais? Eu acho que o caso mais é essa de baixo ali, né? Menos o tamanho dos menores que eu vi. Entendi. Qual tipo de verminose está associado a isso? Ascaridíase? Qual tipo de verminose está associado? Se você visse essa criança, você ia tratar pensando em qual bicho? Tem? Oi? Por quê? Ela disse que é porque já viu várias crianças com amarelão e essas manchinhas. Alguém mais? Ó, ouviu o diagnóstico diferencial, passando para o terceiro tópico, para elaborar 3 hipóteses. Pano branco? Quem falou? Por quê? O que você faria para poder dar diagnóstico diferencial com outras doenças pensando em pano branco? Existe uma manobra semiológica que a gente faz para pesquisar um sinal. Qual é o sinal? Oi? Para ver se descama. Qual é o nome desse sinal quando tem descamação? Qual é o nome do sinal? Não sabe o nome do sinal? Então, como que os doutores vão dar diagnóstico, gente? Se vocês não fizerem
a manobra. Isso a gente aprende em sêmio. Oi? Você aperta e você faz de pressão para ver a diferença, não é isso? De jeito Não sei. não. Isso daí é válido para ele inteiro. Isso foi explicado na aula de lesões alimentares, sobre a digitopressão. Foi o que a colega falou, você, né? Foi o que a colega explicou pra gente. A gente vai distender a lesão e vai avaliar se tem inflamação fina sobre a lesão. Se tiver, o sinal é positivo, sinal de Zilei. A gente vai adentrar mais à frente nas dermatofitoses, que a gente vai falar de acometimento por fungos e infecções oportunistas. Mas isso é uma coisa que vocês veem em sêmio, ou deveriam ver em semiologia, tá? Outra hipótese. Oi? Pode falar. Oi? Vitiligo é uma hipótese, é um diagnóstico diferencial, tá? O vitiligo é acrômico, tá? Essa é a diferença. Isso é hipocrômico, a gente dá verimento do fundo da lesão. A questão do vitiligo começa a fazer extremidades? Não necessariamente, não necessariamente. O vitiligo ele pode aparecer em qualquer região do corpo. Ele tem a tendência de aparecer em regiões de atrito ou de trauma por conta do fenômeno de Kevner. Lembra do fenômeno de Kevner, né? Tem na psoríase, tem no líquen, no vitiligo também. Nos locais de trauma a gente pode ter Kevner, mas não necessariamente. O vitiligo ele pode aparecer em qualquer região, tá? É o sinal de Daria, professor? Não é sinal de Daria. Já foi falado o nome do sinal, Daria é uma doença. Outra hipótese? Hanseníase é uma boa hipótese, tá? Nesse caso que a gente tem outras lesões, a gente não pensaria tanto em hanseníase pela morfologia das outras lesões, tá? Mas se eu tenho uma lesão dessa isolada, eu posso fazer um diagnóstico diferencial sim, uma hanseníase determinada, que a gente vai ver também, vai ter aula de hanseníase, tá? Pode ser um diagnóstico diferencial. Alguém tem outro? Tínia, Tínia. corpóreos, Qual é a característica que a gente viu nas lesões elementares, que a gente viu na tínia? Isso foi mostrado. Vocês lembram? tem uma borda. Perfeito. Tem uma borda ativa, tá? De que cor que é a borda? Mais avermelhada. Eritematosa, tá? Geralmente a tínia tem uma borda eritematoexclamativa, uma borda ativa e de crescimento centrífugo, tá bom? A história acaba sendo um pouquinho diferente, tá? Tínia corporis aqui não seria uma boa hipótese diagnóstica. Por conta disso, por conta da lesão elementar. Por isso que é importante a gente descrever a lesão elementar antes da gente apontar o diagnóstico, porque senão, uma lesão ovalada pode ser muita coisa. Assim, tínia também faz lesão ovalada quando ela está do tamanho de pequeno para médio. Então, o tamanho da lesão pode ser a mesma coisa. Mas quando a gente faz descrição de lesão alimentar, a gente vê que não tem nada a ver. Seria uma apresentação muito atípica de tínia se a gente biopsiasse isso e viesse dermatofitose, que seria infecção fúngica superficial. Ninguém chamou de diagnóstico. Dermatite. Atópica? De que tipo? Não basta falar que é dermatite atópica. Isso aí tem um diagnóstico específico. Porque essa é uma apresentação atípica. Não? Beleza. Gente, isso é pitíase alba, tá? Pitíase alba, ela é uma apresentação atípica da dermatite atópica. Então, a gente acaba tendo uma xerose cutânea. A pele do paciente, ela é toda ressecada,
por conta da dermatite atópica, tá? Quem tem pitiríase alba tem dermatite atópica, é uma manifestação da doença. E por conta da deficiência de barreira da pele, da desidratação, do prurido, da inflamação, a gente acaba tendo uma dificuldade de depósito de melanina dentro dos queratinócitos. Então a pele de determinadas regiões acaba ficando com déficit de melanina. Então por isso que a gente acaba tendo essas manchas brancas. Alguém sabe explicar a relação disso com verminose? É porque não tem. Verme não causa esse tipo de manchas. Beleza? Ok. Nunca mais cometeram esse erro. Tá? Verme não causa esse tipo de mancha. É inaceitável ver médicos dizendo para pais e mães que isso é verme e tratando como verminose. Ok? Caso seja uma criança que tenha dermatite atópica, a desidratação devido à verminose ou qualquer outra doença diarreica ou de êmese, caso o paciente seja desidratado, pode ter um agravo da doença e pode exacerbar a dermatite atópica. Mas de forma alguma, a causa é a verminose, tá? Ela pode ser somente um fator agravante para a doença. De qualquer forma, o diagnóstico é dermatite atópica e deve ser tratado como tal. Tá bom? Eu não entendi como é que ela pode agravar. Oi? Como é que a verminose pode agravar? Desidratação. Na dermatite atópica, a gente já tem uma perda de água transcutânea. A gente perde água. Se eu estou desidratado também, minha pele está totalmente xerótica. Com essa xerodermia, eu tenho uma deficiência de barreira, por vários fatores. Não só pela perda de água, mas porque o meu extrato córneo ele não é líquido. A gente vai ver exatamente por quê. Tá? O motivo pelo qual ele não vai estar líquido. Por conta disso, não tenho água. Minha pele não funciona bem. Mecanismos de defesa são acionados e por conta disso a gente tem a cascata inflamatória da dermatite atópica. Tá? Então, a dermatite atópica, ela é a doença crônica de pele mais comum. Olha que coisa. Por isso que vocês vão ver muito. E por isso que a gente não pode confundir pitiríase alba com verme. Principalmente, tá? Porque geralmente é a criancinha que vai chegar pra gente ali na UBS. E se a gente perder esse diagnóstico, ela vai sofrer com a doença durante um longo prazo, porque é uma apresentação atípica, tá? As características da dermatite atópica incluem prurido, evolução crônica, geralmente começa na infância, mas também pode acometer as pessoas na idade adulta e até mesmo em idosos. Foi descrito recentemente dermatite atópica de início já em idade senil. Ela é uma doença genética complexa, a gente não vai falar de genes, tá? Porque assim, é desnecessário para vocês a gente entender todo o mecanismo genético, mesmo porque ele é ainda mal elucidado, mas o que se tem já é muito extenso, tá bom? Diversas variações genéticas, a gente vai falar sobre uma mutação que é a mais importante para vocês entenderem a fisiopatologia. Ela geralmente é acompanhada por outras doenças atópicas, então rinite, asma, alergia alimentar. E a dermatite atópica costuma acometer mais frequentemente bebês e crianças mais novas, tá? E a gente vai falar mais à frente sobre a marcha atópica. Por quê? O eczema, que é sinônimo de dermatite, tá bom? Lembra da última aula que eu falei isso? Eczema é sinônimo de dermatite. Dermatite atópica, eczema atópico, tá? O eczema, ele geralmente acaba sendo a primeira manifestação de atopia daquela pessoa. Então é a primeira coisa que aparece logo nos primeiros meses de vida. Geralmente com 2 meses de idade, aqueles pacientes que serão atópicos já podem apresentar dermatite atópica. Quase junto com o eczema vem a alergia alimentar, tá? Então, a alergia alimentar iniciou-se a introdução alimentar, é por isso que ela demora um pouquinho mais do que o eczema para aparecer. Quando a gente inicia a alergia alimentar,
Existe aquela orientação que a gente aprende na pediatria, né? Vai introduzir um alimento de cada vez, mãe, para você ir observando se há ou não sinais alérgicos com aquele alimento. Frutas, proteínas, ovo, se for introduzir leite de vaca, sempre introduzindo e observando para identificar se essa criança vai ser alérgica. Mais para frente, lá com pico por volta dos 6 anos, que é quando a gente acaba dando o diagnóstico de asma nos nossos pacientes, a gente vai ter o desenvolvimento da asma, que tende a melhorar após a puberdade, e a rinite, que costuma ser o último da marcha tópica a aparecer, que vai aparecer junto com o início da puberdade na maioria das vezes. A gente pode ter rinite antes, tá? Com 5 anos de idade a gente já vê um aumento do número dos pacientes que apresentam rinite, mas o pico é por volta ali do início da puberdade. Então, quando eu estiver examinando um paciente com dermatite atópica, eu preciso questionar esses outros sinais e sintomas, tá? Tem rinite, tem asma, tosse, e aí a gente entra também nos critérios do diagnóstico das outras doenças. A DA, ela é menos frequente em áreas rurais e áreas de baixa renda, tá? A teoria para isso é de que em área rural e em área de baixa renda, as crianças tendem a brincar mais ao ar livre, enquanto pequenas, e elas são expostas a mais antígenos, a mais alérgenos, a mais micro-organismos, e com isso o sistema imunológico vai sendo moldado e não tem a desregulação que acontece na dermatite atópica, tá? Já a criança de apartamento não é exposta da mesma forma que essas crianças. Então, por conta disso, tem um sistema imune mais imaturo em comparação com as crianças que vivem e brincam ao ar livre, que se sujam e tudo mais. Portanto, é uma hipótese de que isso seja um fator de risco importante, porque a gente observa essa prevalência diferente. É muito mais comum em países desenvolvidos, áreas urbanas e pessoas de alta renda, tá? Ok. A gente tem 3 subgrupos com base da dermatite atópica, com base no início do surgimento da doença. Então, o início precoce é quando se manifesta nos primeiros anos de vida, que é o tipo mais comum de dermatite atópica. Geralmente aparece nos primeiros 6 meses de vida, em 45% das pessoas com DA, durante o primeiro ano de vida em 60% e antes dos 5 anos em 85% das pessoas que têm dermatite atópica. Ou seja, 85% dos nossos pacientes desenvolverão a doença antes dos 5 anos. Não quer dizer que a doença não vai persistir, muito pelo motivo de que ela é crônica. Ela vai persistir, porém o desenvolvimento costuma ser precoce. O início tardio é quando a DA se apresenta depois da puberdade. A gente não tem muitos estudos epidemiológicos com o desenvolvimento da dermatite atópica na fase adulta, mesmo porque é meio negligenciado, tá? As manifestações da dermatite atópica no adulto, elas são muito mais brandas do que na criança. Exemplo, meu marido, ele desenvolveu dermatite atópica depois de adulto. Ele tinha aí 18 e 19 anos quando ele começou a ter os sinais e sintomas da dermatite atópica. Prurido, dermatografia, a gente vai ver mais à frente. E ele tem o prurido isolado, ele não forma lesões. Então isso não leva muito os pacientes a buscarem atendimento médico, tá? Eles convivem com aquele prurido, mas que incomoda e prejudica a qualidade de vida. Então por isso os estudos em adultos eles são um pouco mais restritos. Em idosos é uma categoria recente, tá? De doenças que começam depois dos 60 anos de idade, tá bom? Na patogênese, a gente tem fatores genéticos, fatores ambientais e fatores imunológicos. A gente tem uma desregulação da resposta imune a alguns alérgicos, tá? Ou antígenos, porque a gente vai ver que existem bactérias que também podem desencadear a crise de dermatite atópica. E grave nisso, que
na dermatite atópica a gente tem a resposta TH2 em fase aguda. É importante a gente saber isso por conta da liberação das interleucinas. E existe uma interleucina específica que é a maior responsável pelo prurido da dermatite atópica. As mutações do gene da filagrina, eu falei sobre a filagrina na aula passada. Então a filagrina é uma proteína que fica ali abaixo do extrato córneo, tá? Na camada granulosa, e ela é responsável por produzir o extrato córneo, queratinizar esse extrato córneo, deixar impermeável o nosso extrato córneo e também reter água, tá? Responsável pela hidratação da pele, no caso dessa proteína. Quando eu tenho uma mutação no gene que produz a minha filagrina, o que acontece? Ela vem defeituosa. Então, ela não vai reter água de maneira eficaz, que é o que a gente precisa. Por isso, é uma pele mais ressecada. Ela não vai produzir o extrato córneo da maneira como é necessário, como é fisiológico. E esse extrato córneo não será tão impermeabilizado e queratinizado. Isso leva a uma disfunção de barreira. Se o meu extrato córneo ele precisa isolar a minha pele de todos os agentes externos, se ele tem várias portas de entrada, porque ele não é uma barreira íntegra, eu vou estar mais suscetível aos agentes externos, certo? Eu preciso de água para a manutenção das minhas funções fisiológicas da pele. Se a minha filagrina não retém água, eu tenho perda de água transepidermal. Então a minha pele vai estar sempre ressecada por conta disso, tá? Isso é importante para a gente pensar também no tratamento desses pacientes, né? Eu tenho disfunção de barreira, tenho perda de água transepidermal. Então, um tratamento que visa não piorar isso e reter mais água em ambiente intraepidermal é importante, certo? A gente vai falar mais à frente do tratamento. Isso acontece em todo o corpo ou necessariamente? Todo o corpo. Todo o corpo. A pele ela é todinha xerótica de quem tem dermatite atópica, tá? Ela pode não ser evidente claramente no corpo todo. Aquele menininho da primeira imagem, vocês viram que o rostinho todo, o pescoço, ele era mais xerótico? Vocês repararam nisso? Vamos ver. Deixa eu voltar lá. Olha aqui. Tá vendo que a pele dele toda, em toda a extensão que aparece o rostinho dele, não parece essa pele ressecada? Não é aquela pele viçosa que transmite a juventude dessa criança, né? Um bebê, uma criança, eles têm a pele viçosa, brilhosa, bem hidratada, né? Que a gente quer ter também a pele do bebê. Essa criança com dermatite atópica não. Ela é toda opaca, tá bom? A gente precisa tratar para poder resolver isso. E é por isso que coça, tá? Se eu tô com a pele xerótica, eu tô com disfunção de barreira. Então eu tô com a cascata de agressão o tempo todo acontecendo. Para as pessoas que têm mutação do gene da filagrina, elas já nascem assim. Então são aquelas que vão ter um início mais precoce. Aqueles bebês que começam a manifestar logo nos primeiros meses de vida, tá? Cerca de 2 meses, que é o que a gente observa. Geralmente está associado a asma e a complicações, porque é algo crônico para o resto da vida. Ou o paciente trata e cuida para sempre, ou ele vai ficar tendo recidiva, uma complicação, infecção secundária por conta da doença. E a gente tem a dermatite atópica extrínseca, que ela tem um IgE elevado, a gente dosa IgE e a gente tem um aumento da dosagem sérica de IgE, e isso é a nossa maioria dos pacientes, 75% dos casos. E temos também a dermatite atópica intrínseca, em que o IgE é normal, que é no restante dos casos, tá? Então a gente dosa o IgE. Aquelas pessoas que têm o IgE mais elevado têm uma associação maior da doença com asma e com alergias alimentares. Pode ser um paciente mais refratário a tratamento, tá? Aquele paciente que a gente trata, ele continua voltando, ele continua ruim. Muitas vezes a gente precisa partir para um tratamento mais complexo. Uso de imunobiológicos, que são aquelas injeções bem caras, né? É uma injeção que custa R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Às vezes o paciente precisa fazer a aplicação semanalmente
mas felizmente o SUS cobre e os planos de saúde cobrem também. Então, é uma possibilidade de tratamento quando a gente tem pacientes graves com a doença. Então, vamos lá. Não se preocupem que não vai precisar entender tudo isso, tá bom? A fisiopatologia, isso que a gente só está falando de parte imunológica, a gente não pegou a parte genética, tá? Ela é bem densa do ponto de vista de patogênese. Então, a gente tem aqui, primeiramente, um vaso sanguíneo com alergia alimentar que está fazendo uma resposta inflamatória mediada por IgE, que vai ter acometimento cutâneo. Então, pacientes com alergia alimentar podem ter agravo da dermatite atópica quando eles estão em contato com aquele alimento. Geralmente está associado a alergia à proteína do leite de vaca e clara de ovo. São os alimentos mais comuns. Às vezes a gente precisa fazer alguma restrição alimentar. A gente tem resposta TH2, que vai liberar interleucinas, principalmente a interleucina 31, que é a que está mais associada ao prurigo. A gente tem também, gente, liberação de histamina, mas é menos. Então, esses pacientes nem sempre responderão bem ao uso de anti-histamínicos para poder ter controle do prurigo, tá? Pode ser que responda bem, pode ser que não responda, e aí a gente já sabe o porquê que não responde. Por conta da interleucina 31, que o anti-histamínico daí já não vai mexer nela, né? A gente precisa fazer ou uma imunossupressão ou uma imunomodulação para poder regular esse sistema imune. A gente tem aqui na nossa, aqui ó, deficiência de filagrina, a gente tem um extrato córneo que não é competente, então temos Staphylococcus aureus, que podem colonizar cerca de 10% da população viral, mas os pacientes que têm dermatite atópica são mais colonizados pelo Staphylococcus aureus, e o Staphylococcus aureus está relacionado também com crises de dermatite atópica. Então, às vezes a gente consegue tirar o paciente da crise com antibiótico também. Não vamos fazer isso sempre, mesmo porque o paciente pode criar resistência, mas naqueles casos mais graves de crise de dermatite atópica, é uma opção entrar com antibiótico. Então, não estranhe se vocês virem na prescrição. Uai, antibiótico para dermatite atópica, qual que é o sentido? Esse é o sentido, que a colonização ela pode piorar a doença, tá? Os alérgenos do ar, então pólen, contato com ácaro, também podem desencadear agravo da doença, da dermatite atópica, porque a nossa barreira não está íntegra. Então, esses micro-organismos, esses alérgenos, eles podem desencadear a cascata inflamatória também, tá? E a gente tem a bendita da malacésia de novo. Lembra da malacésia, nossa amiga velha? Que está presente na rosácea, que está presente na dermatite seborreica. Ela está presente também no pano branco. Tá? Nesse caso não era pano branco, porque a gente teria que ter o sinal de ZDN positivo. Quando a gente chegar no pano branco, nós veremos que a morfologia da lesão é um pouco diferente e a gente procura o pano branco em outras regiões também, tá? A malacésia, ela tem predileção por áreas mais oleosas. Então, vai sair do couro cabeludo, geralmente se implanta aqui no dorso, onde a gente tem um número maior de folículos pilosos, ou no colo também, seguindo mais ou menos aquela linha da dermatite seborreica, tá? Que é o mesmo bicho, tá bom? Que faz o agravo da doença. Mas aqui a gente tem também a malacésia como um fator que pode agravar, que pode desencadear crises de dermatite atópica, tá? Temos também a presença de eosinófilos, degranulação de mastócitos, que são importantes também para toda a cascata da dermatite atópica, em especial eosinofilia. Eu acho interessante assim, você está com um paciente internado, o paciente está internado, ele está com eritrodermia esfoliativa. Lembram da eritrodermia, né? O paciente está com eritrodermia, você não sabe o que é, porque tem descamação. Dermatite atópica com critério de internação, gente, é a coisa mais horrível que tem. Eu nunca vi em adulto, eu só vi em criança. E assim, é horrível, parece o Steven Johnson, sabe? Realmente, a criança ela fica toda em carne viva.
Você não sabe o que é isso. Você olha, não tem como saber se é o Steven Johnson, se é infecção por estafilococcus, síndrome da pele escaldada, ou se é uma dermatite atópica, que pode estar associada também a infecção com estafilococcus. Então, o que a gente faz? Dosa eosinófilos, dosa IgE. Se eu tenho IgE elevado, o meu hemograma veio eosinofilia, criança tem histórico de prurido, fala mais a favor de dermatite atópica. Eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial para eu não tratar de forma errada, tá? Porque se for uma pele escaldada, por exemplo, que a criança está com uma super infecção bacteriana e eu der uma dose cavalar de corticoide, eu acabo suprimindo muito a resposta imunológica, posso piorar o quadro da criança, tá? Então, isso ajuda a gente a entender a fisiopatologia, ajuda tanto da gente evitar os fatores desencadeantes, nos ajuda a tratar a doença e diagnosticar também em casos de dúvidas, tá? A dermatite atópica vai ter algumas condições associadas. Eu vou mostrar a foto mais à frente, tá? Hiperlinearidade palmar, então aquela palma que ela é cheia de linha, além do normal. Linhas de Denny Morgan, que é aquela prega embaixo dos olhos, na pálpebra inferior, que a criança fica com uma prega dupla. Então, exemplo, eu estou com dificuldade de dar diagnóstico na minha criança. Eu vou olhar essas outras coisas para ver se eu encontro, porque elas também são critérios a mais para a gente poder fechar diagnóstico. Escurecimento das pálpebras, a gente chama de olheiras alérgicas. Xerose, claro, como a gente já falou, e queratose pilar. Já viram essas bolinhas que às vezes aparecem na lateral dos braços, no bumbum, na coxa, na lateral das coxas? Queratose pilar está frequentemente associada a dermatite atópica, tá? Não é necessariamente todo mundo que tem queratose pilar que tem dermatite atópica, mas existe associação, tá? E o prurido. O prurido é a principal característica da ADA. E ele, às vezes, ele é tão intenso que afeta a qualidade de vida. A pessoa acaba tendo até dificuldade de relacionamento, no trabalho, criança na escola, de tanto que o prurido afeta a qualidade de vida. Os mecanismos, a gente sabe que a histamina tem um papel pouco importante na dermatite atópica. Ele está mais ligado à liberação de proteases, cininas, citocinas e interleucina 31, que é conhecida, principalmente ela, por induzir a coceira, tá? No livro fala que ela é altamente pruritogênica. Então, interleucina 31, coceira. Sobre a evolução da doença, a gente tem as lesões agudas da dermatite atópica infantil, que são as mais frequentes. Às vezes elas podem se apresentar com pápulas, placas edematosas, pápulas eritematosas. Às vezes a gente vai ver essas pápulas e placas escoriadas, porque a criança vai coçar. Vesiculação, inchaço e crosta. Quando tem crosta, geralmente está associada à infecção bacteriana secundária. As lesões crônicas são mais comuns na dermatite atópica do adolescente e nos adultos. Geralmente são placas mais espessas, liquenificadas, então é aquela inflamação que o adulto, o adolescente vão negligenciando durante muito tempo, vão coçando e negligenciando, coçando e negligenciando. O que vai acontecendo? Aquela inflamação vai fazendo uma fibrose, vai fazendo um espessamento da pele e a gente tem lesões liquenificadas, muito parecido com o líquen que a gente viu na aula passada. Em qualquer fase da dermatite atópica, os indivíduos afetados mais severamente podem evoluir com electrodermia esfoliativa generalizada, tá? Pode ser tanto em criança como nos adultos também. Eu vi bastante em criança, tá? Aqui em Porto Velho eu nunca vi criança com dermatite atópica com electrodermia. Mas quando eu estava fazendo dermatologia lá em São Paulo, gente, era assim, semana sim, semana não, aparecia criança no ambulatório pra gente, dessa forma. E a grande dificuldade é que os próprios colegas médicos negligenciam as doenças de pele. Então eles não internavam. A gente mandava por cartinha e esse paciente voltava.
Então era muito difícil, eles não entendiam de fato a gravidade de uma eritrodermia, principalmente na criança, né? A gente tinha às vezes que encaminhar para um hospital que tinha um serviço de dermatologia mais especializado. A gente gostava bastante de encaminhar para o da... não era o Hospital das Clínicas, porque até o Hospital das Clínicas a gente tinha dificuldade. A gente mandava para o hospital da Unifesp, isso. Eu não lembro qual que era, mas a gente encaminhava direcionado para eles, tá? Era sempre isso que a gente era orientado a colocar na cartinha. Porque era o que dava jeito, era onde internava os nossos pacientes. Então existe essa dificuldade. Aqui em Porto Velho a gente tem um contato maior com os nossos colegas, então teve negativa de internação, que eu já acho muito difícil, é ter contato com o colega, tá? Explica a situação porque essa criança vai morrer, tá? Eritrodermia não se brinca. Vai fazer distúrbio eletrolítico, a criança vai fazer sepse, tá? Criança ou adulto com eritrodermia, eles fazem sepse. Então, precisa tratar. Olha que triste. Isso aqui é geralmente como eles chegavam para um critério de internação, tá? Era bem feio mesmo. O último menininho que eu tinha visto era assim, ele tinha a dermatite atópica acometendo assim, metade das sobrancelhas também, sabe? Toda a região lateral da face, pálpebras, porque a dermatite atópica ela pode cursar também com conjuntivite. Então, era realmente uma coisa bem feia. E vocês veem que diferente da dermatite seborreica, a dermatite atópica tende a poupar a área central da face. Estão vendo? Esse é o diagnóstico diferencial, tá? Observar isso ajuda vocês a fazerem um diagnóstico diferencial. Olha aqui esse bebezinho. Área central poupada, mais região lateral, tá bom? Oi? Por que isso aí, sendo que uma das causas lá da gastrofomatória pode ser a malacésia? A malacésia, ela é um fator desencadeante da crise, mas ela não é responsável pela doença, entende? A dermatite seborreica, a população de malacésia está relacionada. A gente não pode relacionar o número de malacésia com a doença, mas a presença do fungo está relacionada com a doença. A malacésia pode ser um dos fatores desencadeantes, tá? Mas se você afirmar que é um fator desencadeante, está errado. Ela não é o principal fator desencadeante, ela pode ser um dos, tá bom? Então, não é porque tem dermatite atópica que é malacésia, de jeito nenhum, beleza? Pode ser estafilococco, pode ser emocional, tá? Porque o estresse também tem influência, pode ser por alergia alimentar. Então, a malacésia ela pode ser de um dos, tá bom? Inclusive não sei, beleza? Dermatite atópica infantil é quando ela acontece com menos de 2 anos de idade, geralmente se desenvolve no segundo mês de vida, tá? E muitas vezes a gente acaba vendo algumas pápulas edematosas ou pápulas vesiculosas na região das bochechas e sempre poupando região central, tá? Ah, mas eu já vi gente que estava cometendo região central. Ok, pode ser dermatite atópica ainda assim, mas costuma poupar a área central, tá? Ó, aqui não está falando sempre. Muitas vezes poupando a face central, tá? Pode evoluir com formação de grandes placas, inchaço e crosta. Crosta está relacionada a quê? Infecção secundária. O envolvimento do couro cabeludo, pescoço, superfícies extensoras, tronco também pode acontecer, tá? Principalmente nas crianças. Nos bebezinhos a gente tem bastante acometimento de superfícies extensoras. Os lactentes jovens, eles esfregam o rostinho, esfregam os bracinhos na cama, eles ficam se esfregando para tentar coçar, tá? E as crianças mais velhas, elas de fato vão lá e coçam a área acometida. Nesse caso entra também uma orientação importante de higienização das unhas das crianças, unhas curtas, tá? Ensinar a criança sobre a coceira, que é melhor esfregar do que coçar com a unha, porque essas esfoliações também podem se transformar em porta de entrada para infecção secundária. Aqui, que dosinha. Então, isso daqui é uma lesão bem clássica de dermatite atópica nos bebês, tá? Da dermatite atópica infantil. Então, vocês veem que é uma placa edematosa, aqui está até fissurada, tá? E muito pruriginosa.
O bebê, quando ele não consegue coçar, se cegar, ele chora muito. E, nesse caso, a família não vai entender por quê. Por que ele está chorando tanto? Ah, só digo isso, será que está doendo? Gente, é muita coceira, tadinhos. Então, a gente precisa tratar essa criança para melhorar a qualidade de vida dela. E da família de modo geral, né? De 2 a 12 anos é a DA da juventude, que são as lesões menos exudativas e elas tendem a liquidificar. Então, é aquela lesão de prurido constante que vai aumentando a espessura da pele e olha, a gente consegue ver até algumas estrias, a gente não vê estrias de Wickman, que são as características do líquido plano, elas não são esbranquiçadas. Mas vocês veem aqui uma pele um pouco mais grossinha, em comparação com o restante, ó, aqui a pele tá fina, né? Aqui a pele está mais grossinha, então ela se tornou uma lesão liquenificada. Isso entra como descrição de lesão alimentar, tá? Se eu pedisse para vocês descreverem essa lesão alimentar, precisa haver descrição de que há placa liquenificada, tá bom? Então é uma lesão eritematosa, mal delimitada, escoriada, com presença de placa liquenificada. É isso. Cabeça e principalmente região periorificial são áreas que são mais afetadas. Pescoço, mãos, tornozelos, pés e a xerose geralmente está espalhada pelo corpo todo, tá bom? Na adolescência e fase adulta, a gente considera maior do que 12 anos, então a gente vai ter características subadultas e crônicas, lesões liquenificadas, geralmente a gente tem envolvimento de locais de prega e de flexão nesses pacientes, tá? Então, adolescência e adulto, a gente tem esse acometimento de área de flexuras. Na DA adulta, a gente pode ter dermatite crônica das mãos também. Os pacientes acometidos por DA desde a infância, eles são mais propensos a sofrerem com a doença extensa, com eritrodermia. E outra coisa importante também é que as escoriações graves e crônicas das lesões, as pápulas, elas podem ser resultado do hábito de coçar e esfregar ao longo da vida. Então a pele vai engrossando. Aqui, as pápulas liquenificadas são lesões papulosas crônicas por conta de um prurido intenso de longo prazo. Isso é um paciente ou adolescente ou adulto, tá? Se vocês encontrarem esse achado, doutora, tem história de coçada todas. Tem coceira na pele desde os 12 anos, é um rapaz de 20, dermatite atópica, tá? Isso aqui tende a ser crônico, tá? Sem regredir. Professora, qual que é o nome? Oi? Qual que é o nome da lesão? São as pápulas liquenificadas. DA senil, eu vou ampliar essa imagem daqui a pouco para a gente poder ver. Então a gente vai ter uma xerose disseminada no corpo todo, principalmente em áreas de flexão, tá? Desculpa, nesses pacientes a gente não tem as lesões típicas em área de flexão. Nos pacientes da DA senil, a gente pode ter acometimento tanto em área de flexão como extensoras também, tá bom? É diferente da DA do adulto. No idoso, a tendência é que seja mais extensa. E, gente, isso não quer dizer que uma idade não possa ter o acometimento que tem na outra, tá? É só o mais frequente. Então, por exemplo, o adulto ele pode ter lesão de superfície extensora também, tá bom? Só é mais comum que seja em áreas flexoras, mas pode acontecer. O impacto sobre a qualidade de vida, gente, principalmente na fase idosa, né? O idoso ele já tem um monte de problema, já trata várias doenças muitas vezes, já é uma pessoa com tendência de isolamento, de sofrimento psicológico. Se eu tenho uma doença que tem um prurido tão incapacitante que vai fazer com que ele machuque a pele, com que ele tenha mais distúrbios do hábito de sono, a gente vai prejudicar a qualidade de vida dele. Mas isso não é só no idoso, criança, adulto também. Então, pode gerar estigmatização, porque as lesões, quando elas se tornam crônicas
elas vão afetar a autoestima, podem causar vergonha, né, da pessoa de colocar uma roupa que expõe aquela área que foi liquidificada. A gente pode ter distúrbios do sono, então a pessoa que acorda se coçando, não consegue dormir por conta da coceira. Isso daí é uma coisa que pega bastante. Nossa, o meu marido, quando ele está em crise, ele acorda no meio da noite se coçando todo. E aí eu tenho o medicamento de SOS, né, que é um creme de corticoide que ele passa no corpo todo e fala, toma, passa tudo e vamos dormir. Porque assim, ninguém dorme, né? Eu não durmo, ele não dorme, porque é muita coceira. E coitado, irrita bastante isso, né? Causa um estresse psicológico, porque você está tentando se concentrar, você está tentando fazer suas atividades habituais e aquela coceira não para. Essas pessoas têm tendência a isolamento e a terem uma dinâmica familiar interrompida, problemas na escola e no trabalho. A questão da dinâmica familiar é uma coisa muito importante, principalmente para as crianças pequenas, porque os pais se estressam. Inclusive pai e mãe, eles estão tentando resolver o problema da criança. Ninguém sabe por que a criança não para de chorar. A criança está sempre sendo um problema, né? E chora, e coça, e daí começa a abrir ferida, e a ferida vai ficando cada vez pior, que conforme a criança vai ficando grandinha, ela leva a unha para coçar. E assim, eu já passei por uma situação que eu estava atendendo no consultório, e eu vi aquela janela, o pai e a mãe brigando, assim, gritando muito, discutindo. Eu falei, meu carnaval, tomara que não sejam meus pacientes, né? Tomara que seja um paciente de outro médico. E eram meus. A criança de 1 ano e meio, dermatite atópica, e era exatamente nessa situação. O menino não parava de chorar, tinha sido diagnosticado com o quê? Com verme. E aí o menino não teve tratamento, foi tratado com tudo que você pode imaginar. Um monte de vermífugo e nada melhorar com o verme do menino. E aí a gente fez um tratamento rápido. Na primeira noite a criança já dormiu. Por quê? O corticoide vai inibir a resposta imune, a gente consegue tirar a criança da crise do corticoide tópico. Existem técnicas que a gente chama de pijama molhado. Então a gente faz as ataduras na região de lesão, coloca corticoide, coloca essa atadura úmida, em faixa, isola da criança, para eles poderem fazer uma oclusão ali na área, para absorver mais o corticoide, absorver mais o hidratante, coloca um pijama todo na criança e põe para ela dormir. Isso tira a criança da crise muito rápido, tá? Então essas técnicas ajudam muito na qualidade de vida. Depois do retorno, a mãe falou, ai doutora, se eu soubesse que era tão fácil de resolver. Aí eu pensei, ai gente, que ódio, que coitada da mãe, olha a dinâmica familiar, né? Oi. No caso, geralmente é no mesmo local sempre ou não necessariamente? Não, pode ter disseminado, pode ter em vários locais. Então às vezes, começa em uma região, uma superfície extensora. Então, vai estar aqui na lateral do punho. Começa assim, digamos, numa criança. Aí a hora que você vê, está no pezinho. Aí depois, acometeu a área de flexura. Então está atrás do joelho. Está no tronco, tem na barriguinha, tá? Então pode ter em várias áreas. Lembra que, quanto mais jovem a DA se manifesta, maior a possibilidade desse paciente ter mutação do gene da filagrina. E o gene da filagrina tem na pele toda, tá? Então essa criança pode ter lesão no corpo todo. A gente precisa ser enfático nas orientações. Já vamos chegar lá. Olha essa senhorinha, que dó. O tanto de lesão. Isso deve coçar pra caramba, né? Incomodar pra caramba. Olha essa pele xerótica. Oi? Então quer dizer que quanto mais novo é o prognóstico pior? Infelizmente, tá? Maior a chance do prognóstico ser ruim, tá? Tá mais relacionado assim com o prognóstico ruim. Pitiníase alba, a dita cuja. Ela afeta mais crianças e adolescentes. A gente vê muito, né? Os meninos de 9, 10 anos, 12, 13, tudo assim, jogando futebol. Essa é uma imagem clássica. Caracterizada por várias máculas mal definidas, hipopigmentadas, geralmente de meio a 2 centímetros de diâmetro, pode ser maior, com fina descamação. Essa fina descamação a gente não pode confundir com pano branco, tá? Por quê? A descamação da pitiníase alba é aquela descamação da xerose, então ela é da pele áspera. Não é restrita só em cima da lesão, tá bom? É a pele toda que fica áspera e acaba tendo essa descamação bem fina. No pano branco, aí não.
Aí o restante da pele está íntegro e na região das lesões a gente tem a descamação, tá? As lesões que são mais visíveis costumam ser nos indivíduos que têm pele mais pigmentada ou que se expõem mais ao sol. A ptiríase alba, ela pode vir de uma dermatite eczematosa de baixo grau, tá? Então, é aquela dermatite que não chega a ter uma manifestação clínica clara. Então, não chega a fazer aqueles eczemas que eu acabei de mostrar para vocês, do bebezinho, da senhora. Não chega a fazer aquilo. É uma inflamação bem subclínica. Mas por conta disso, a gente tem a interrupção da transferência de melanossomas e melanócitos para os queratinócitos. Então, o pigmento não sai dos melanócitos e entra no queratinócito. Essa é a questão, por conta dessa inflamação que interrompe essa transferência. Então, aí a gente tem a manifestação clínica da ptiríase alba, tá? Ok. As lesões, elas podem aparecer depois da resolução de alguma lesão eritematose inflamatória, tá? Então, eu posso ter uma hipopigmentação pós-inflamatória, isso pode acontecer também. E aí, como é que a gente trata? A gente vai tratar com hidratação da pele, não é necessário corticoide nesse caso, tá? Porque a gente não tem um eczema definido, a gente tem toda uma pele xerótica e a gente acaba tendo essa inflamação subclínica. A gente vai tratar com hidratação da pele, orientar, evitar os fatores agravantes. Então, geralmente, uma criança que toma ou muito banho, ou que faz uso de sabonetes mais abrasivos que prejudicam ainda mais a barreira da pele, banho muito quente, a gente vai orientar que isso seja removido. Vamos dar novas orientações de banho, que a gente vai ver mais à frente, tá? E estimular o uso do protetor solar, para essa pele igualar. Com o tempo, vai repigmentar a mancha, se houver afastamento dos fatores desencadeantes que agravam a doença, tá? Quais são as complicações da dermatite atópica? As infecções bacterianas. A gente já tem deficiência de barreira e uma resposta do sistema imune alterada. A chance de eu ter uma infecção secundária é muito grande. Então, essa é uma complicação. As infecções são mais relacionadas àqueles pacientes com mutação do gene de filagrina, tá? Outros podem ter também, mas estão mais relacionadas a eles. Infecções virais cutâneas também podem acontecer, tá? A gente considera que o Staphylococcus aureus coloniza a pele da grande maioria dos pacientes com dermatite atópica e isso favorece a impetização da pele, que é a infecção, tá? Mas também pode acontecer pelo piógenes, tá, gente? O Streptopiógenes também pode causar impetismo. Geralmente, no caso da dermatite atópica, a gente fala mais de aureus, mas o piógenes, ele também coloniza e ele também impetiza. E as infecções bacterianas, elas podem exacerbar a DA por estimular uma cascata inflamatória, tá? E também os Staphylo aureus, eles produzem uma exotoxina que também vai ter uma atuação de antígeno na pele. Então isso também pode desencadear a DA, tá? Hoje em dia, olha que coisa feia. Esse é um impetigo bem feio, tá? Geralmente não é tão feio assim não, é mais bonitinho. Mas por que eu trouxe essa foto tão bonita? Não parece mel? Parece O nome disso é crosta melicérica, que é crosta de mel, favo de mel. Isso, crosta melicérica, tá? Vocês vão lembrar do favo de mel. Se vocês olharem para a lesão do paciente e a crosta parecer um mel, a gente tem aí dados a favor de infecção por Staphylo aureus, tá bom? Então, vamos levar... Oi? Nesse caso, você vai já com esse tratamento? Com certeza. Mas faz raspar para ver se... Não. Já sei que é. Oi? Às vezes a gente faz associado. Nesse caso aqui eu associaria, tá? Via oral e tópico, tá bom? Diagnóstico. Quais são os critérios? A gente tem os critérios maiores, que precisam ser 3 de 4. Então, prurido,
Morfologia e distribuição das lesões de pele, aqueles eczemas que a gente viu, tá? Principalmente aqueles do bebezinho, que são os mais típicos. Dermatite crônica, ou que tem recidiva crônica de dermatite. Histórico pessoal ou familiar de atopia. Então, o histórico familiar também é muito importante. Os pais atópicos tendem a ter filhos atópicos, tá? Lembra que tem componente genético, né? E aqui, gente, os critérios menores, aí a lista é extensa. A gente precisa... Calma. A gente só precisa de 3 dos 23. É pouca coisa, tá? Oi. Uma dúvida do anterior. A asma é uma doença que está relacionada. Tipo, se tiver asma na família... Pode entrar como um fator, como um critério menor, sim. Asma na família, sim. Pai, irmãos, tá? Que sejam dos mesmos pais. Sim, porque é uma atopia. E quem tem asma, lembra da marcha atópica? Quem tem asma, geralmente dermatite atópica também, tá? Às vezes pode não ter tido manifestação clínica de toda a marcha atópica, mas porque está relacionado, eles são associados muitas das vezes, tá? Tem alguém que tem dermatite atópica? Que andou a marcha atópica? Ninguém. Oi? Eu tenho uma crise de asma, né? Aham. Rinite tem problema com leite. Rinite tem problema com leite? Oi? Vejo quando surge algumas noites assim, Então, tá aí. Fechando o critério, tá? Geralmente, gente, quando a gente para estudar, a gente acaba se diagnosticando, tá? Com as doenças. Dermatite atópica é uma doença muito comum, então muito provavelmente aqui a gente tem alguns diagnósticos que foram negligenciados. Não sei, tá? Vamos lá. Aqueles que você já sabe. Pele seca. Eu vou falar da hiperlinearidade palmar. Daqui a pouco, a hora que eu mostrar a foto, tá? A gente acaba tendo um teste de reatividade imediata tipo 1. Então, eu entro em contato, faço reação inflamatória de hipersensibilidade tipo 1, é um dos critérios. Níveis séricos de IgE elevados, idade precoce de surgimento das lesões, tendência de infecções cutâneas, tendência de dermatite de mão ou de pé, eczema de mamilo. Eu não coloquei nenhuma foto de eczema de mamilo, mas é quando o mamilo, seja do homem ou seja da mulher, acaba fazendo uma lesão de eczema na superfície. Pode ser eczema de atrito, pode ser eczema de contato, às vezes produto, às vezes suor, às vezes o próprio tecido do sutiã da mulher ou da camisa do homem, ou ele pode ser idiopático por dermatite atópica, tá? Queilite angular, conjuntivite recorrente, as dobras de Denny Morgan, ceratocone, que é uma doença oftalmológica, que a gente não vai dar diagnóstico, da mesma forma que a catarata, a gente também não vai dar diagnóstico. Escurecimento orbital, famosa olheira, palidez facial ou eritema facial, também entra. Pitiríase alba, tá vendo que a pitiríase alba é um critério menor de diagnóstico, né? Dobras anteriores no pescoço, guinha, tem criança que não é para ter, intolerância à lã e a solventes lipídicos, que são os oponentes. Tá? Acentuação perifolicular, que a gente vai ver daqui a pouco, intolerância alimentar, evolução influenciada por fatores ambientais ou emocionais e o dermografismo. Aqui, olha, fiz questão disso aqui. Acentuação perifolicular. Acentuação perifolicular, que a gente vê frequentemente. Nosso menininho lá da pitiríase alba tinha, vocês lembram? Do nosso primeiro paciente do caso clínico, tinha acentuação perifolicular. Então a gente vê os folículos de forma clara. É uma pele muito xerótica, tá? Estão vendo uma pele viçosa, glow? Não, né? É uma pele opaca. Olha a prega de Denny Morgan. Tá vendo o olhinho pregadinho? Isso aqui, às vezes, quando a gente deita a criança para poder examinar, a gente olha o olhinho da criança e a gente fala, vixe, Denny Morgan. Você tem? Aí, mais um diagnóstico. Hiperlinearidade palmar. Aqui é um caso bem extenso, né? Bem florido. Mas a gente pode ter hiperlinearidade palmar um pouquinho mais branca. Certo? Grafismo. Oi?
Vocês estão todo mundo olhando a mão, até eu estou olhando a minha. Dermografismo, desenha na pele. Vocês desenham na pele de vocês? Se escrever o número de telefone fica? Não. No meu esposo fica. Eu posso escrever o que eu quiser nele, que ele fica lá. Ele fica bravo depois. O que você fez? Aí eu fico brincando. Mas fica desse jeito. Você pode fazer o que você quiser, tá? Bora lá. Professor, Oi. nessa dermatografia, tem uma doença específica, acho que é mastocitose. Essa mastocitose está dentro da dermatite atópica? Não. Dentro da dermatite atópica, a gente acaba tendo degranulação de mastócitos e de outros componentes que são inflamatórios. E quando a gente faz a agressão por trauma, ocorre a degranulação naquele local do trauma. Beleza? É isso. A doença está associada? Não. Mastocitose e DA não. Tá? Mas a gente tem degranulação. Tá? A gente tem aumento no número de mastócitos. Esse mastocitose é um termo genérico. Você pode ter mastocitose para várias coisas. Bora lá. DA, tá, dermatografismo. Gente, isso aqui, se fosse, por exemplo, se eu tivesse feito esse hashtag gigante e tivesse nascido vitiligo, como que ia ser o nome desse fenômeno? Kevner. Tá? Fenômeno de Kevner. Se eu tivesse feito isso, tivesse nascido psoríase, Kevner, tá bom? Não esqueça. Então, tratamento. Ufa. A gente vai visar tratar a crise e fazer manutenção a longo prazo da doença. Então, evitar os fatores desencadeantes. Os fatores que são irritantes, então, os alérgenos, pólen, ácaro. Se eu tiver uma colonização excessiva por estáfilo, né, eu tenho aquele paciente que tem a coceira, impetiza, trato, melhora, aí de novo, de repente, está com coceira de novo e logo impetiza. Poxa, esse paciente com certeza está colonizado por estáfilo, mesmo porque a grande maioria dos pacientes com dermatite atópica. Então, eu vou descolonizar esse paciente, eu vou tratar com antibiótico, tá? O que mais que pode acontecer? Uma coisa muito legal. Para aqueles pacientes que não estão em crise, existem alguns hidratantes corporais que eles têm na composição alguns ativos que fazem a desintegração do estáfilo da pele. Então, eles não deixam o estáfilo se ligar à pele. Eles não são antibióticos, mas eles não deixam o bicho se ligar à pele. Eu acho isso sensacional, porque ajuda a gente no controle. É o Umidita AI, da LIMS, tá? É excelente esse hidratante, é o que eu mais gosto de prescrever, tá bom? É um preço, assim, razoável para classe média. Precisa perguntar no Sul se a família tem condições de comprar, tá bom? O pote grandão é tipo R$100 e poucos. Se vocês estiverem atendendo no SUS e for uma família mais simples que não tem condições, vocês vão prescrever aqueles mais baratinhos. CeraVe, que o potão é R$50. Se for uma família ainda mais simples, vocês vão prescrever vaselina, que o potão é R$17, R$20, tá? Então vocês vão se adequando com a realidade do paciente para prescrever os hidratantes. Não precisa daquela história de manipular hidratante de dermatite, não. Os prontos do mercado da farmácia já são excelentes, tá? Os cuidados com a pele. A gente precisa manter essa barreira íntegra na medida do possível, já que ela já é prejudicada. Como é que eu vou fazer isso? Com hidratação, tá? Vou hidratar a minha pele sempre, para a gente poder fazer a manutenção dessa barreira. Se a filagrina não segura água para mim, eu preciso colocar hidratante nessa pele, que vai fazer a função de manter a água, impedindo a perda da transepidermal, absorver a água, então puxar a água, e os hidratantes eles fazem isso. A vaselina não faz. A vaselina somente mantém a água dentro da pele, porque ela não é absorvida. Então ela não tem nenhum fator que a gente chama higroscópico, que vai absorver água e inchar. Os hidratantes não. Eles já contêm fatores higroscópicos e fatores também que vão isolar a pele, fazendo um filme, evitando que a gente tenha uma perda de barreira, uma perda de água transepidermal.
mas a vaselina para isso ela é mais eficaz, tá? Então, exemplo, se eu tenho uma criança que está muito grave, tem regiões que ela está tendo muito prurido, lembra que eu não posso passar hidratante em área que não está íntegra? Então, se eu tiver áreas abertas, o meu único hidratante que vai poder ser aplicado ali é a vaselina, tá? Agora não tenho área aberta, tá com prurido, tá com eczema, mas assim, os locais de esfoliação estão com crosta, estão fechadinhos, passo hidratante e eu gosto de passar por cima a vaselina pra gente poder garantir que não vai ter perda epidermal, tá bom? Terapia anti-inflamatória para controlar a inflamação e também controlar as lesões que estão abertas, tá? Às vezes vai ser necessário corticoide oral, no caso de lesões abertas. As lesões que não estão abertas, mas que são muito pruriginosas, a gente faz corticoide tópico até a melhora da crise, tá bom? Depois, se a gente acabar prescrevendo corticoide por mais de 7 dias, a gente faz um desmame. Geralmente utilizamos corticoides de média potência, às vezes de baixa potência, tá? Por uma semana. Se for mais do que uma semana, depois a gente desmama esse corticoide. Geralmente 2 vezes por semana, tá bom? Os corticoides de média potência, que a gente mais gosta da dermatite atópica, costuma ser a mometazona, tá? Mometazona em creme, que é o que a gente mais costuma usar. O que mais? Se eu já tenho uma doença controlada, eu posso fazer o uso intermitente de corticoide de baixa potência na região, para eu manter essa área onde faz o eczema sem deixar desenvolver aquela cascata inflamatória desregulada. E que mais? E claro, manutenção da barreira sempre, gente. Sabonete vai danificar a barreira da cutânea. Se você passa sabonete no corpo, se você esfrega o corpo, esponja não existe, tá? Na dermatologia, esponja não existe. É pecado usar esponja. O paciente falou que usa esponja, você perguntou, tem que perguntar, tá? Nossa, banho de criança com esponja, morrer. Criança, ai não, doutora, eu boto bastante sabão líquido, aquele da Dove, coloco bastante sabão líquido e esfrego bastante para limpar. E a criança tá lá toda pitilhas e algo, falando, meu pai do céu, e a mãe reclama, que a criança tá dálmata, coitada, cheia de pitilhas e alga. Enfim, essas orientações são as mais importantes. Mãe, esponja não, nunca mais, tá? Banhos, no máximo 2 por dia. Água não muito quente, pode ser morna, mas aquela água pelando também vai prejudicar a barreira. Esses 2 banhos, sabonetes em áreas de cheiro. Então a criança foi para a escola, coitado, volta todo, né? Vai dar banho na criança, áreas de cheiro, pescoço, se já tiver axila, pezinho, região genital, virilha e pronto. Não precisa esfregar a barriga da criança, não precisa esfregar a perna da criança, a menos que seja suja. Se estiver suja, daí sim, né? Aí sim vai esfregar, mas sem bucha, tá bom? Essas orientações. Quais são os melhores sabonetes para a gente indicar? Sabonete glicerinado da Granado, famoso, né? E existem sabonetes ainda melhores, que são os Sindet, com Y, sabonete Sindet. O Sindet é um sabonete que não tem sabão, então ele limpa sem detergência. São os que menos agridem a pele, mas eles também são bem caros. Então, um vidrinho assim é R$100 e poucos. Assim. É muito caro. Então, não vai ser todo mundo que vai ter acesso a usar o sabonete Sindet, tá? E também, às vezes, não vai adiantar nada, tá? Às vezes você troca o Sindet. Você não tá fazendo uso do Granado. Não, vamos trocar pelo Sindet. Às vezes não tem diferença nenhuma. Meu marido, do glicerinado para o Sindet, a gente não viu diferença na barreira, no prurido. Ele só ficava mais incomodado porque o Sindet, ele não dá aquela sensação de sabão. Sabe aquele escorregadinho do sabão que você sente que está tomando banho? O Sindet não tem isso. Então é um negócio meio áspero. Você sente que não tomou banho. Então isso dava agonia nele. Parou de usar o Sindet e continuou com o outro porque não deu diferença, tá? Mas o Sindet ele acaba sendo superior do que o glicerinado, mas o glicerinado é excelente. Se
Se a mãe seguir, ou o pai, essas orientações de banho da criança, muito provavelmente a gente não vai ter problema, tá? E olha como elas são importantes. Lembra lá da história da filagrina, do extrato córneo, da retenção de água? Se eu não lembro disso, eu não valorizo as informações de orientação, como banho, por exemplo, tá bom? Então, o tratamento sempre vai ser hidratante, orientações, pode ser necessário corticoide tópico, pode ser necessário corticoide via oral, para tirar da crise. Nayara, não está resolvendo, manda para o dermato, porque vocês não vão entrar com imunobiológico, tá? Aí já é uma função do dermatologista de poder prescrever imunobiológico, laudo de medicação de alto custo e tudo mais, tá? Até aqui, entenderam como que se trata, como se diagnostica e trata uma dermatite atópica? Todo mundo, gente? Sim? Tem dúvidas? Podem falar. Dermatite atópica não vai voltar mais. A evolução para chegar na fé, até chegar aquelas. Eritrodermia. Depende bastante. Fatores genéticos são importantes, tá? Então, se é uma criança que tem uma mutação no gene da filagrina muito grave, que não, o extrato-córneo não é competente mesmo, é rápido sim, principalmente criança. Mas nem sempre. Sempre começa de uma forma mais branda. Os pais precisam ser orientados a buscar atendimento antes. E muitas vezes leva a criança a ficar daquele jeito. Os pais não buscam tratamento, negligenciam a coceira dos filhos. Ou então, mantém um tratamento que foi prescrito há muito tempo atrás por não quererem buscar um atendimento médico de novo, e a criança vai piorando. Então, exemplo, às vezes tem uma associação alimentar importante e a criança continua tomando leite pingado, entendeu? Às vezes, se a gente mudar o hábito alimentar, a gente tira o fator desencadeante de uma crise tão grave. Então, o paciente de dermatite atópica, ele também precisa ser orientado a dar continuidade. Mãe, se não melhorar, tem que trazer de volta. Daqui a um mês, geralmente é 30 dias. Mas se não melhorar antes, ou se piorar, retorna com a gente. Porque pode acontecer dessa dermatite pegar o corpo todo. E aí precisa internar. A gente pode ser claro dessa forma com a mãe, tá? Se for uma coisa muito grave. Agora, quando está cometendo uma coisa assim pequena, ou uma pitiese alba, que é uma manifestação subclínica, aí é tranquilo, tá? Aquela manifestação feiona mesmo é mais comum assim, 2 anos, tá? 2 anos de idade, mas não é. A questão de ser rápido não vai depender muito, tá? De questões genéticas. Doutora, aí no caso você trata melhor e você faz a manutenção? Isso, ó. Tive uma crise, tratei, digamos que a gente tenha feito corticoide tópico, tá? Digamos que a gente tenha feito um antihistamínico via oral também para melhorar o prurido, que às vezes melhora, às vezes não melhora, mas às vezes melhora. Antihistamínico via oral, hidratação, banho. Mãe seguiu direitinho, ficou bonito. O que eu vou fazer? Tiro o antihistamínico, não vai ter mais coceira. Se controlou, não tem mais coceira. Tiro o corticoide, se foi uma semana não preciso desmamar, retiro o corticoide. Mãezinha, a partir de agora, qual que é o plano? Hidratação da pele todo dia, tá? Todo dia. Saiu do banho, passa o hidratante na criança toda. De manhã e à noite. Que geralmente se dá 2 banhos por dia na criança aqui na nossa região, né? De manhã e à noite, deu banho, hidratante. As orientações de banho vão ser para a vida toda da criança, tá? Então, sabonete só de áreas de cheiro. Isso é uma coisa muito importante, tá? O meu esposo, ele costumava ter muita coceira na região da virilha. Muita. Aí eu tratava, ele não melhorava, ele dava corticoide, não melhorava, ele coçando. Aí eu falei, meu Deus, que coisa, ele não melhorava. Isso foi antes da gente casar. A gente era noivo. Aí a gente casou e ele reclamando, começou a me incomodar também, porque ele parava de se coçar e reclamava o dia inteiro. Eu falei, mas eu tô te tratando, o que tá acontecendo, né? Já falei do banho. Ele falou, não, mas o banho eu tô tomando, passando sabonete, só nas áreas que você falou. Fui ver o Benito tomar banho. Gente, ele ficava, acho que uns 2 minutos, esfregando a virilha com sabonete. Eu falei, e todas as áreas de cheiro, ele esfregava assim, esfregava, e era 2 minutos em cada lugar. Ele ficava lá passando na parte da
foi-se embora pro espaço. Eu falei, moço, é rápido o banho. É o sabonete que você passa na mão, você não vai pegar a barra, não precisa da barra. Passa na mão, passa na região e pronto, você tá limpo. Ai, não gostei, que o banho não me sinto limpo. Resolveu o problema, entendeu? Depois disso a gente teve poucas crises de recidivo. E o problema estava ali. Se ele não fosse meu marido, eu não ia ver o banho dele. Ia ser um paciente refratário, que eu ia falar, não quero mais atender esse paciente não melhora, já fiz de tudo, ia acabar no imunobiológico, porque era um detalhe desse tamanho, tá? Então não adianta também ele lavar só as áreas de cheiro, se ele arrasa a barreira da área de cheiro, porque daí ele vai ter lesão naquela região, tá? Então a profilaxia seria essa hidratação. Isso seria a manutenção da barreira e evitar os fatores desencadeantes, tá bom? Qualquer hidratante ou assim? Não é qualquer hidratante. Aqueles hidratantes sem perfume, sem álcool, são os ideais, tá? Podem anotar os nomes dos que eu gosto. É o CeraVe Creme, que esse é o mais em conta, tá? E o Umidita AI Creme. Esse Umidita AI Creme é o melhor, tá bom? É o melhor de todos porque ele tem aquela tecnologia de evitar que o estábulo se grude à pele. Então, para manutenção, é excelente. E ele tem apresentação tanto em creme como em loção. E a loção ela é mais fresquinha. Você passa, ela dá uma sensação de frescor e ela não fica tão melecada. Então ela fica mais seca. Para aquelas pessoas que se incomodam, a loção é excelente para manutenção. Para crise eu já gosto do creme. Por quê? O creme ele é associado a óleo. Todo creme tem óleo na composição. E o óleo faz o quê? Fica sobre a barreira da pele e evita perda de água transdermal. Tá? Então, manutenção da barreira. Banho, que não vai destruir barreira, associado à hidratação para manter a barreira. Beleza? Essa é a manutenção. Tá? Se eu tenho uma pessoa que tem um eczema crônico, então, olha, sempre eu acabo tendo lesão nos mesmos lugares, geralmente dobras ou cotovelos, enfim, vai depender muito da idade. A gente pode manter um corticoide de baixa potência de forma intermitente. Então, ó, uma vez por semana, vai passar aqui uma desonida. Desonida é um corticoide de baixa potência. Vai passar uma desonida na área todo sábado. Então, todo sábado você sabe que isso vai ser um protocolo para você. E isso fica de manutenção, tá bom? Quando a gente tem casos graves e refratários, a gente pode fazer uso de fototerapia, que aqui a gente não faz, e medicamentos sistêmicos para poder controlar a doença, tá? Como eu já falei, corticoide oral e imunobiológico. Orientações para a família. Eu acho tristíssimo isso, de pelo de animais, mas tem criança que tem dermatite atópica desencadeada pelo contato com pelo de animal. Aí, infelizmente, precisa orientar a criança a não ficar abraçando o cachorro, sabe? É triste. Sudorese pode agravar, sabonetes abrasivos, como eu já falei, lã que é áspero, outros tecidos ásperos também, porque a fricção daí acaba sendo mecânica. E aí, da mesma forma que a gente tem dermatografismo, a fricção desses tecidos pode desencadear também a cascata inflamatória e levar à crise. Fumaça de cigarro, ou seja, o extrato córneo realmente incompetente, né? Fumaça de cigarro e o estresse ambiental também, o estresse emocional também. Alergias alimentares, como eu já falei, e, claro, estafilococcus aureus, que é um fator desencadeante. Se eu tenho recorrência, vou usar antibiótico para tentar descolonizar esse meu paciente. E lembra sempre daquele hidratante da Lips, que é show de bola para manutenção de tratamento. Gente, é isso a aula de dermatite atópica. Como eu falei, a gente precisa de uma aula só para falar em tudo de dermatite atópica, né? E esse é o básico da doença. Mas é o básico que vocês precisam saber para dar diagnóstico e tratar dentro da UBS, tá bom? Vocês vão ver o tanto de DA que vocês vão pegar. E isso, lembrem-se disso. Espero que tenham anotado bastante coisa. Façam um resumo, compartilhem um resumo de vocês dessa aula, porque isso vai ser importante para a vida, tá bom? Não é só para a prova, não. É para a vida e para a prática clínica médica de vocês. Então, até semana.